Boa noite, você que está aí do outro lado. Que bom poder falar com você aqui nessa noite. Eu quero convidar você, nós vamos fazer uma série de vídeos aqui e eu quero te convidar para você acompanhar. E por favor, me ajude a divulgar esses vídeos que nós vamos fazer aqui, tá? Porque nós vamos tratar aqui sobre política, nós estamos vivendo um período que vamos entrar nas eleições municipais esse ano. Então eu vou abordar aqui vários temas. Daqui até o final do ano, até dezembro, nós vamos abordar muitos temas. Então teremos todas as segundas, provavelmente quartas e sextas, teremos vídeos aqui abordando esses temas. E eu quero convidar você a estar conosco nessa jornada, vamos dizer assim, tá? Porque talvez você, como eu, né, tenha dúvidas em relação ao que diz a palavra de Deus em relação à política, né? E nós vamos abordar esse primeiro momento, esse primeiro tema hoje à noite será sobre política, geopolítica de uma forma geral, tá bom? Só que antes disso, deixa eu te falar, esses aqui são alguns dos trabalhos que eu tenho, dos meus livros, né? O primeiro livro que eu escrevi, Os Caminhos da Santidade, lá em 2009, 2010. Esse aqui foi o último, 2021. E esse daqui foi um que eu escrevi em 2013, 2014, se não me engano, tá? Mas tem outros livros aí, são 14 autores. Então, se você tem o desejo de ler um dos meus livros, no final eu vou deixar meu telefone aí embaixo. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e adquirir seu livro, tá bom? Quero lembrar você também que esses livros aqui já estão em diversos países aí, Japão, enfim, Europa, América do Sul, enfim, vários lugares aí. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender lendo meus livros, tá? Um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção e te convidar nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, inscreva-se no meu canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, digita lá Nelson Selma Centurião, tá? No YouTube, faça a sua inscrição, nos ajude a divulgar. Nós temos mais de 100 vídeos lá. Nos ajude a divulgar a nossa página, tá? E esta noite, irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui no livro de Neemias. Eu gosto muito de Neemias. Depois nós vamos estar falando sobre Davi, sobre Josué, sobre Gideão, sobre o apóstolo Paulo, enfim. Nós vamos ter uma série de abordagens que vamos fazer aqui. E eu quero convidar você, não perca. E principalmente, deixe lá seus comentários, compartilhe esses vídeos que nós vamos estar falando aqui com outras pessoas, tá? Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, tá? Ok? Beleza? Muito obrigado então pela sua audiência, pela sua presença aí. E vamos ao texto aqui que eu quero abordar com você hoje à noite, tá bom? No livro de Neemias, eu gosto muito de Neemias porque Neemias é um livro que fala sobre batalha espiritual, né? E eu quero ler aqui alguns versículos com você. Capítulo 1, versículo 1 de Neemias diz assim, ó, a oração de Neemias. A palavra de Neemias, filho de Eucalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Veio Hanani, ou Hanani, como você entende, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ok? Eu vou parar aqui no versículo 4, depois nós continuamos. Irmãos, um dos temas que nos chama a atenção nos dias atuais é quando se fala em política. No mês que vem agora, no mês de fevereiro, eu vou estar completando 44 anos de vida ministerial. 44 anos viajando por esse Brasil afora e em muitos outros lugares. E em todos os lugares por onde eu tenho passado, 99,9% das vezes que eu abordei política dentro da igreja, as pessoas torciam o nariz comigo.
Por que que eles fazem isso? Ou por que que eles pensam dessa forma? Primeiro, entre muitas coisas que eu tenho visto, primeiro pela falta de conhecimento. Segundo lugar, me perdoem a expressão que eu vou abordar aqui, mas eu tenho visto isso. Segundo lugar, por ignorância. E em terceiro lugar, por falta de alguém ensinar. Então veja bem, em primeiro lugar, como eu disse para vocês, por falta de conhecimento. As pessoas não querem se submeter ao conhecimento. Então o que que elas fazem? Elas ficam presas, a algo que elas não conhecem. A pessoa vai falar assim, não, política é coisa do diabo, política é coisa disso, política é coisa daquilo, e elas fogem totalmente à regra. Por quê? Porque elas não examinam a palavra do Senhor. Nós vemos aqui Neemias abordando a política na sua época. Ele chega para o rei e fala, o rei chega e pergunta para ele, mas o que aconteceu com você, Neemias? Por que você está triste? Por que você está com o semblante assim, assim? Ele falou, olha, como é que eu ia estar alegre, sendo que o meu povo lá na minha terra, lá longínquo daqui, está passando por problemas? Tá, mas o que você quer que eu faça? Olha, eu quero que o senhor me dê cartas, eu quero ir lá ajudar meu povo. Quanto tempo vai demorar a sua estadia lá? Não sei, vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas eu quero a sua permissão porque eu preciso ir lá ajudar meu povo. Entendeu? Então veja bem, o que está acontecendo conosco nos dias atuais? Nós estamos passando por esse processo. As igrejas, e eu tenho visto isso muito aqui na minha cidade, na época da campanha eleitoral, eu tenho acompanhado isso, tenho visto, o que acontece? Os pastores abrem as portas das suas igrejas para políticos que não têm compromisso com o povo de Deus, tem compromisso lá com as obras das trevas, tem compromisso com a corrupção, com o roubo, com o abuso sexual, porque eu conheço políticos que fazem isso, não só aqui na minha cidade, como no Brasil, no contexto geral. E eles abrem os púlpitos das suas igrejas para que esses políticos vão lá e façam campanha. Mas daí quando vem alguém comprometido com a obra de Deus, eles se fecham. Eles trancam, não dão oportunidade para a pessoa ir lá e falar, olha, eu tenho compromisso com a obra de Deus, eu tenho compromisso com isso aqui. Nem se permite que a pessoa se apresente. Olha o que fez aqui Neemias. Quando o rei Artaxerxes pergunta para ele o que está acontecendo com ele, ele abre o coração dele. Porque olha só o que diz aqui no versículo 3. Eles disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e vergonha, ou opróbrio, conforme está a sua palavra. E os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Gente, a situação daquele povo estava caótica. Estava assolador, porque eles estavam assolados. Eles estavam envergonhados, eles estavam tristes, eles estavam abatidos. O povo cristão daquela época estava assim visivelmente destruído, literalmente, vamos usar esse termo. Será que isso não tem a ver com o que está acontecendo hoje, irmãos? Olha a situação que está o nosso país. Estamos impostos e mais impostos, o povo deitando e rolando, roubando assim a rodo. E quem é que está fazendo alguma coisa? Nada, ninguém. Os pastores estão acuados, estão com medos. Ninguém pode falar, ninguém pode se manifestar. É o que estava acontecendo naquela época lá. E quando Neemias tomou uma posição, falou, olha, eu quero ir lá, eu quero reconstruir os muros, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo.
que aconteceu? O rei permitiu. E ele foi mais ousado ainda, meus irmãos. Olha, rei, eu preciso que o senhor me dê cartas para eu conseguir madeira. Lá não tem madeira. Eu preciso que o senhor me dê cartas, me dê ajudantes que possam trabalhar lá comigo. Pessoas para me ajudar. E tudo aquilo que Neemias foi pedindo, o rei foi concedendo. Até o ponto do rei perguntar, mas quanto tempo vai durar a sua viagem? Então, o que eu entendo aqui? O trabalho de Neemias dentro da fortaleza de Suzã, dentro do reino de Artaxerxes, tinha valia, tinha valor. Por quê? Porque o rei queria saber, tudo bem, você vai, mas que dia que você volta? Por quê? O que eu entendo com isso? Eu preciso de você aqui também. Eu preciso dos seus conselhos, eu preciso da sua alegria, eu preciso da sua risada, eu preciso do seu serviço, eu preciso do seu trabalho, ou seja, você é importante aqui dentro do meu reino. Vocês estão entendendo, meu irmão? O trabalho que você faz, meu irmão, dentro do reino de Deus tem importância. Não importa se você vai para um outro lugar, outra cidade, outro estado, quiçá outro país, mas ali onde Deus te plantou, você tem o reconhecimento. O rei sente a sua falta. O rei precisa do seu trabalho, da sua mão de obra, da sua inteligência. O rei precisa de você. Só que chega na época política, o que você faz? Você se comprime. E aí vem um candidato lá que não tem compromisso com a obra de Deus, e acontece o que está acontecendo no nosso país hoje. Eu não vou nem entrar em detalhes, por quê? Porque eu não preciso. É notório isso. Então, qual foi a atitude de Neemias quando ele chegou a essa conclusão? Olha só, versículo 4. Quando ouvi essas palavras, quais palavras? Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas a fogo, o povo encontra-se em aflição, em vergonha. Quando ouvi essas palavras, diz Neemias, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Neemias ouviu todos esses relatos e se colocou diante do Senhor em jejum e oração. Só que, qual é a coisa que mais nos chama a atenção aqui? Ele não ficou só no jejum e na oração. Ele foi para a ação. Foi agir. Deus, olha, a situação do meu povo é essa. Então me dê uma oportunidade de ir lá e fazer alguma coisa. Eu quero agir. Eu quero fazer alguma coisa. E o rei pergunta para ele, mas o que você quer fazer? Olha, eu quero ir lá, eu quero restaurar os muros, eu quero levantar as portas, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Enfim, eu quero ser útil naquela sociedade e útil na obra do Senhor. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar? Então, meus irmãos, nós estamos no início de uma campanha política, de um ano político, 2024. Eu quero chamar a sua atenção. Quando alguém for falar de política na sua comunidade, na sua igreja, abra as portas, sente com essa pessoa, ouça a proposta dessa pessoa. Porque senão depois você vai ficar 4 anos sofrendo o que nós estamos padecendo hoje no nosso país. Não é? Por quê? Porque as pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, com a obra de Deus, vai nos oprimir. Seremos oprimidos. Aqui aconteceu isso. Tinha algumas pessoas lá, Tobias e Sambalate, que oprimiam aquela obra. Não deixavam ou não deixaram, fizeram de tudo para que os muros não fossem restaurados, para que as portas da cidade não fossem levantadas. Eles fizeram de tudo. Por quê? Porque eles não tinham compromisso com a obra do Senhor.
Então nós, que temos um pouquinho de entendimento, vamos abrir o coração, vamos ouvir essas pessoas que têm compromisso. As câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional precisam de pessoas que tenham compromisso com a obra de Deus para nos representar lá. E não como nós temos visto. Pessoas com compromissos com a corrupção, com a bandidagem, né? É o que está governando o nosso país hoje. E não, eu não digo isso só na esfera municipal, eu digo isso na esfera estadual, na esfera federal. Por quê? Porque nós não nos posicionamos. E quando encontramos pessoas que queiram se posicionar, que queiram falar, não, gente, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir para a luta, eu quero representar vocês, nós, o povo que se diz cristão, não, esse negócio de política é coisa do diabo, essas coisas de política na minha igreja nem pensar, que não sei o quê. Inventa um monte de subterfúgios e permite que o ladrão vai lá e represente você e roube na sua cara, e você não pode fazer nada. Porque serão 4 anos que eles vão ficar oprimindo o povo. Você está me entendendo? Então olha só, abra seu coração. Abra a porta da sua igreja. Permita que quando alguém chegar e falar, olha, fulano é cristão, ele quer nos representar, quer seja aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, em qualquer outro órgão, apoie essa pessoa. Neemias lamentou, chorou, orou, jejuou, mas teve uma atitude. Eu vou lá. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer alguma coisa pelo meu povo. Tá, Neemias, tudo bem, mas o que você precisa? Olha, eu preciso disso, eu preciso disso, disso. E foi enumerando as necessidades. Então, se você tem uma ideia, compartilhe com aquela pessoa que está se dispondo a te representar lá. Às vezes você quer ir, mas não tem condições. Então, aquela pessoa que tem condições, ela pode te representar. Ah, mas eu tenho uma ideia, que tal a gente fazer isso? Ótimo, vai lá e fala com a pessoa. Compartilha com ela. Ok? Eu quero te agradecer nessa noite por essa palavra, por esse momento que nós compartilhamos. Esse aqui é só o primeiro, tá, gente? Isso aqui é um esquenta, vamos dizer assim. Eu vou vir com muitos outros assuntos abordando aqui. Vou vir com muitas outras propostas. Não sou candidato a nada. Eu só sou um servo de Deus preocupado com essas eleições municipais que vão estar aí em outubro. E eu quero contribuir, não como candidato, mas eu quero contribuir com ideias, com sugestões, assim como eu fiz em outras legislaturas aqui da cidade. Né? Contribuí já com muitas ideias aqui. Algumas delas foram acatadas, outras ainda não. Quem sabe dessa vez agora serão acatadas, né? Então eu quero contribuir com a sociedade, assim como Neemias quis. Foi lá e falou, olha, rei, eu estou aqui, eu quero ir lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu preciso da sua ajuda. Porque o prefeito, quando você tiver alguma demanda, chegar lá falar com o prefeito, ele não vai te atender, ele vai perguntar quem é o seu representante, o seu vereador. Então venha com o seu vereador aqui e nós vamos atender a sua reivindicação. Então que esse vereador, que esse prefeito seja alguém comprometido com a palavra do Senhor, seja alguém comprometido com o reino do Senhor. Ok? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, Missionário Nelson Selma Centurião, no YouTube, tá? Ajude-nos a divulgar essa palavra, compartilhe ela aí com seus amigos, com seus parentes, com seus pastores, com seus irmãos aí na sua comunidade, tá? E os meus livros estão aí à disposição, se você tiver interesse, eu vou deixar o telefone aqui embaixo, para você entrar em contato com a gente e adquirir os nossos trabalhos. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe como família, como igreja, tá? E estamos aqui à tua disposição para servir a nossa sociedade. Um abraço, fica com Deus.